Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje, você vai conhecer o Léo Ângelos e a sua história bastante ampla dentro do marketing digital. Você vai ver como que ele passou de bastidores até o rosto, ser o frontman de um software que tá ganhando a internet no Brasil e quem sabe em breve no mundo. E aí, Léozinho, me fala como é que você tá, cara? Fala, Vitão. Cara, tô bem pra caramba, né? Feliz demais de estar aqui contigo. A gente já tem uma jornada grande aí, né? São quantos anos já? Acho que deve ser uns 4 anos. Começou em 2016, eu acho, ou 17. Surreal, cara. E só pra datar aqui esse episódio, a gente tá gravando. Hoje é dia 2 de março de 2021. E sim, cara, desde 2017 a gente tá junto e, cara, é um prazer dividir essa jornada, dividir essa caminhada com você. Mas se apresenta aí pra galera do VDcast que pode estar ouvindo você pela primeira vez. Então vamos lá. Fala, galera do VDcast. Meu nome é Leonardo. Eu lanço a minha esposa, na verdade, eu comecei lançando a minha esposa, né? Então minha primeira profissão no digital foi lançador, onde a empresa era só eu e a Luísa. Pra quem não conhece minha esposa, né? A Luísa Vono. A gente fala do nicho de relacionamento para mulheres solteiras. Então hoje a gente tem um canal aí no YouTube com 700 mil inscritos, o Instagram com 800 mil inscritos. Então a gente começou lá atrás, né? 4 anos, e hoje a gente tem esses brandings aí, né? Branding, mas essa autoridade aí construída desde quando a gente entrou no digital, né? Que massa. Então você tem uma característica, Léo, que você joga nas 11, né? Não tem, eu não jogo futebol, não. Eu nunca entendi direito isso, porque no futebol tem 11 caras de um lado, 11 caras do outro, né? E aí esse termo joga nas 11 quer dizer que o cara faz tudo, né? Ele é o goleiro, ele é a zaga, ele é o atacante, ele joga não sei se são 11 ou 12, agora eu tô tão perdido, só pra você ver o quanto eu não sei de futebol. Acho que são 11 mesmo, né? Eu sei jogar futebol de botão, são 11. Perguntou pra pessoa errada, né? Os dois caras que não sabem. Enfim, mas você joga em todas as posições, então você conseguiu ver muito isso, te dá uma visão muito abrangente, cara, do digital, né? E acho isso muito interessante, cara. Como tem sido pra você transitar nessas várias áreas, nessas várias possibilidades que o digital gera? Cara, como você falou, foi um desafio, né? Quando a gente começou no digital, 4 anos atrás, não existia nada de cursos, de treinamentos, de nada que a gente faz hoje. Então, tipo, eu tive que procurar tudo sozinho na marra. Era como construir uma página. E aí eu tinha que ir lá no YouTube, ia ter que ir no Google, ia ter que... qual a melhor plataforma de e-mail? Vou usar o quê? ActiveCampaign, vou usar MailChimp, vou usar Infusion, vou usar... Então, eu peguei muito essa fase que não tinha muito conhecimento divulgado pela internet. E a gente teve que, cara, caçar tudo. E aí eu consegui me desenvolver, né? Só que eu era um faz-tudo. Realmente, eu identificava a próxima necessidade. Então, tipo, o primeiro lançamento da Luísa, o que a gente tem que fazer aqui? Cara, é um webinário. Aí eu lembro que na época a ferramenta na moda era o Webinar Jam. Aí a gente falou assim, cara, então a gente tem que aprender o Webinar Jam. Vamos ver como é que configura isso daqui. Aí, pô, o webinário tem que ser integrado com uma ferramenta de e-mail também. Aí lá vai a gente começar a fuçar. A gente era um grande fuçador naquela época, né? E aí configurei com a plataforma de e-mail. E agora, o próximo passo, pô, na página, eu tenho que botar um vídeo aqui na página de obrigado, porque o roteiro era, todo mundo que se inscreve, você tem que ter um videozinho na página de obrigado, agradece, seja muito bem-vindo, mostra o dia do evento, mostra por que ela não pode perder o evento. Então você criava aquele vídeo, falou, pô, legal, agora eu não tenho nem câmera e nem editor de vídeo. Então a gente ficava, pô, vamos lá, vamos pegar com o celular, pô, a qualidade ficou ruim. E aí tinha aquele cagaço de errar, né? Putz, errei, mas eu não sei editar. Então tem que gravar de uma vez só. Luísa, vamos gravar tudo de novo, porque ninguém aqui sabe editar vídeo. E se ninguém sabe editar, não rola de ficar errando no vídeo. Então é aquele gravar 10 vezes o mesmo vídeo, até sair um inteiro sem edição, para a gente conseguir colocar na tela. E aí eu comprei cursos de edição também, porque, pô, esse trem não dá certo não. Vamos aprender. E aí começou essa jornada, né, de aprender tudo. E aí hoje a gente começou a delegar tudo. Porque fica insustentável, né? Eu não sou bom editor de vídeo, eu sabia fazer o mínimo que eu precisava para tocar um negócio. E aí, só que a gente teve uma época que a gente inventou de fazer vídeo pro YouTube. Falei assim, agora tá na hora da gente entrar pro YouTube, vamos começar a gravar. E aí eu sozinho levava umas 4 horas para editar um vídeo do YouTube. Isso sem animação, sem nada. Era tipo, vamos fazer corte seco no vídeo, vamos colocar uns textinhos aqui aparecendo para sair do padrão, botar uma musiquinha de fundo. Aí eu perdia tempo escolhendo as musiquinhas de fundo, porque aí começava a precisar outras coisas, né?
porque eu não sei que música de fundo que pode usar. Aí tinha que entrar no Google, músicas gratuitas para incluir em trilhas sonoras gratuitas. Músicas livres de direitos, né, para poder usar e não tomar strike do próprio YouTube. Gente, para quem não sabe, você não pode pegar uma música que você gosta e botar lá no teu vídeo do YouTube. Ou até pode, só que você pode ser penalizado por isso, porque você pode estar usando uma coisa que é de direito de alguém. Então, você pode ter a sua renda gerada pelos anúncios ali, cara, sendo desviadas para quem fez aquela música. Ou pior ainda, né? Um anúncio vinculado num vídeo seu que você não gostaria de um anúncio necessariamente. Então, é um ponto de cuidado aí. Mas, Léo, o que eu tô ouvindo de tudo isso que você tá falando? Os obstáculos que você foi encontrando pelo caminho foram, no primeiro momento, aumentando a sua habilidade conforme você mudava a sua zona de desconforto, né? E através disso você foi crescendo e evoluindo. Então, talvez a Luísa não mandasse tão bem nos vídeos hoje, se não fosse o treinamento que ela teve pela falta de habilidade na edição. Então, se não conseguia editar, então ela tinha que se virar para fazer num take só. Olha que loucura. Então, a limitação técnica que você tinha na edição gerou uma proficiência na habilidade dela de performar no vídeo, cara. É isso que eu tô escutando. E que depois, por você ter jogado nas 11, né, por você ter feito de tudo, o próximo passo foi delegar e me parece, então, que talvez por causa disso você conseguiu delegar com muito mais habilidade, com muito mais assertividade e muito mais sabendo cobrar, né? E, cara, isso é incrível, né? Isso é a prova daquele livro do Ryan Holiday, O Obstáculo é o Caminho, né? Cara, cada coisa se transformou na sua próxima evolução. Você já tinha parado para pensar nesse formato? Eu não tinha parado de pensar por esse ângulo, né? Agora que a gente tá conversando aqui, que ele tá começando a cair a ficha. Hoje, realmente, eu sou um faz-tudo, ainda sou um faz-tudo que não faço mais. É o faz tudo que aos poucos tá virando o faz nada, né? Aos poucos eu só tô aquele que, cara, eu sei fazer, mas beleza. Tem pessoas que fazem melhor do que eu hoje. Porque antigamente eu fazia tudo na média, né? Eu era o cara que, cara, eu precisava aprender para resolver a minha dor ali. Mas eu não conseguia, cara. Eu gosto de vídeo pra caramba. Eu assisto esses vídeos super editados aí, eu fico, nossa senhora, eu queria saber fazer isso. Só que para eu fazer aquele vídeo ali, eu tenho que ficar uma semana, 2 semanas ali dedicado para conseguir fazer aquela edição, aqueles efeitos, aquela coisa toda. E não cabe para minha posição hoje ser uma pessoa especialista em vídeo. Eu tenho que saber o mínimo, certo. A gente fala, né, que é o MVP, que é aquele mínimo produto viável que a gente consegue fazer para tocar a parada. Então eu sempre fui um MVP em pessoa. Se eu quisesse alguém que fizesse melhor, eu contratava, porque não rolava de fazer isso. Cara, que demais. E, Léo, eu sempre fico aqui, essa conversa parece que sou eu e você, né? Sou eu e você aqui, né? Mas nunca é. Eu sempre tô aqui, presente pra você, mas presente também pra quem tá escutando, né? Então, tem gente que tá escutando a gente que tem negócios multimilionários, sacou? Só que tem gente que tá ouvindo a gente que está começando agora também. Então, se tivesse que apontar para essas pessoas, então, um passo a passo, né? Um framework disso, né? Porque eu lembro, agora a gente está crescendo o time aqui, mas eu lembro lá atrás, quando eu fazia tudo sozinho também. E você tá com quantas pessoas agora? Colaboradores? A gente deve estar em torno de 15 pessoas hoje. 15 pessoas. E lá atrás era você, Luísa. Então, se você puder apontar um caminho das pedras, talvez baseado no seu caminho, para quem tá em casa e talvez não possa nem fazer a primeira contratação, né? Porque acho que a pessoa tem sempre que olhar para o próximo passo, né? É muito fácil olhar para o Léo com as 15 pessoas dele, eu com as minhas 13 pessoas e falar, isso não dá para mim, ou eu não dou conta. Só que tudo que hoje é grandioso começou um dia pequeno, né? E se eu e Léo temos uma equipe aí, ele de 15 eu de 13 pessoas, cara, a gente começou com uma pessoa no time e lá atrás a gente começou só a gente, pô. A cara e a coragem. Eu no meu negócio, o Léo no dele, né? Mas eu fico pensando sempre em quem tá ouvindo, porque eu nunca imaginei ter essas 13 pessoas. Você imaginava ter essas 15? Não. Então, é muito doido, porque eu sei que tem gente que tá ouvindo a gente e fala assim, mas pra eles é fácil, né? Eles têm um time. Primeiro, fácil é o caralho, tá bom? Desafios que eu nunca imaginei ter na minha vida. Imagino que você também, né, Léo? Exatamente. Eu nunca imaginei ter minha empresa hoje. Se eu olhasse para trás 4, 5 anos atrás, que eu era funcionário público, ganhava, tipo, 8 mil reais por mês, cara, eu nunca imaginei que eu fosse ter em 4 anos uma empresa com 15 funcionários, cara, multimilionária a empresa, né, e tal. Isso é surreal de parar. Não dá para imaginar esse crescimento. Sim, e eu vejo, eu tento pensar, imaginar quem tá ouvindo a gente em casa, às vezes na academia, às vezes, sei lá, se deslocando de um lugar para o outro, às vezes no banheiro também, que eu sei que tem gente que escuta a gente no banheiro, né? Tem gente que escuta a gente no banheiro, né? Então,
Então, cara, para esse cara que nem se imagina com mais 10 pessoas, mais 10 contribuidores, mais 10 colaboradores, cara, o que você fala para ele que ainda tá sozinho? Qual seria um passo a passo? Quando delegar? Quando contratar? Para dar um frameworkzinho? Porque depois a gente volta para a história, porque o VDcast não é sobre a minha história, não é sobre a sua história, é sobre quem tá ouvindo, né? O que eles vão levar. Então, em todo VDcast, sim, eu trago a história, mas sempre com algum tipo de aplicação prática, sempre com a chance da pessoa sair desse podcast melhor do que antes e sabendo o que fazer, com algo prático para fazer. Então, surgiu aqui já no começo desse nosso encontro. O que você conta para eles, cara? Cara, quando a gente começou lá atrás, né? Primeiro, começou eu e a Luísa. Eu não conheço a experiência de começar sozinho. Eu tenho amigos que começaram sozinhos, mas eu comecei com a minha esposa. A minha esposa começou sozinha, só que ela começou no mundo de afiliado, por exemplo. Naquela época o afiliado estava em alta, o afiliado conseguia tirar uma graninha, e aí ela começou sozinho. E para ela foi muito bom porque ela pegou a experiência, não ser expert, mas um pouquinho dos bastidores. Um pouquinho, ela que criava os anúncios. Quando eu comecei no digital, a Luísa que me ensinou a fazer Facebook Ads. Ela falou assim, Léo, deixa eu te explicar, isso aqui é pixel, isso aqui é anúncio. Eu falei, nossa senhora, isso aqui é mulher inteligente, que mulher incrível. E aí... Hoje, quem vê a Luísa expert em relacionamento, canal do YouTube gigante, falando para mulheres solteiras, não imagina que ela já criou os próprios anúncios, né? Mas no início foi ela que me deu a aula, ela que me deu aquele primeiro passo ali, ela que me deu a motivação de entrar pro digital. Se não fosse a Luísa, eu não teria entrado pro digital. Provavelmente eu estaria trabalhando como funcionário público ainda, ganhando meu dinheirinho lá. Porque foi quando eu conheci a Luísa que ela falou, cara, eu comprei um curso aqui, quero lançar um curso na internet e quero viver disso. Ou você tá do meu lado ou você não tá, entendeu? Porque o nosso final de semana era isso. Nosso final de semana era eu com a minha cabeça antiga de, pô, eu trabalho a semana inteira, chega o final de semana, eu quero curtir. Eu quero ir pra uma balada, eu quero ir pra um show, eu quero, sei lá, eu quero gastar meu dinheiro que eu ganho trabalhando de segunda a sexta. Afinal, segunda e sexta a gente rala, sábado e domingo é que a gente se diverte. Era isso que eu aprendi, né? E a Luísa trabalhava de segunda a sexta e sábado e domingo ela trabalhava no projeto dela, que era o marketing digital. Então, quando a gente se conheceu ali, ou eu me adaptava ou a gente não daria certo. Sim. Porque a realidade era essa. Ou eu ia sair com os meus amigos, ou eu abria mão de sair com meus amigos para dedicar um pouquinho mais tempo com ela. E aí, passar mais tempo com ela, querendo ou não, era trabalhar com ela. Uau. E ali foi ali que eu peguei, tipo, tesão pelo marketing. Eu sou da área de informática, né? Então, eu sempre gostei muito de raciocínio lógico, muito dessa parte que desafiadora, né? De raciocínio. E aí, quando eu comecei a trabalhar com a Luísa, eu falei, pô, que legal, então você faz um site. O primeiro job que eu fiz com a Luísa, na verdade, foi quando ela estava com dificuldade de conversar com o cara que construiu o site dela. Porque o site, ela não era de informática, então ela contratou uma pessoa para construir o site, e aí essa pessoa levava, porque tinha um processo dela para fazer alteração. Tipo, você tem que me mandar com 48 horas de antecedência, eu vou avaliar o trabalho que dá essa alteração, e aí eu te dou um prazo e tal. Então, existiam uma semana, as prazos estavam prontos. E a primeira coisa que a Luísa queria fazer era um pop-up, quando a pessoa tentava sair do site dela, aquele exit pop-up. Tentava sair do site, aparecia lá, opa, antes de você ir embora, baixa aqui o meu e-book, 5 técnicas para conquistar um homem. E aí eu falei, pô, mas isso aqui a gente pesquisa no Google e tenta fazer, velho. Como é que é? Aí eu fui obter algumas informações. Ela falou, cara, eu uso um site aqui, uma plataforma do WordPress. Aí eu falei, então beleza, pop-up, WordPress. Fui lá no Google, comecei a pesquisar as coisas. E aí em uma hora eu consegui resolver o problema que ela queria. Aí ela apaixonou, né? Uau. Falou, nossa senhora, esse cara aqui é pra casar mesmo. No caso, apaixonou é literal, né, Léo? Pois é. Casou e tudo, né? Teve até filho. Casou e tudo. Ah, é muito bom, cara. Então, foi a Luísa que me trouxe para esse caminho. E ela fazia sozinho. E ainda, cara, nos horários vagos. Ela me falou, a primeira coisa quando a gente começou a se relacionar, quando a gente começou a se relacionar foi, eu quero muito que esse projeto dê certo. Então, o meu último namorado não me apoiava nisso. Na verdade, ele nem acreditava que isso ia dar certo. Para ele era uma maluquice que eu tava tocando. Uau. E aí eu não tive esse apoio lá. Então, sim, eu não tô em busca de um relacionamento. E aí, se for para a gente estar junto, eu quero ter esse apoio aqui. Não quero ser criticado, julgado, não quero estar sendo jogado na cara de tipo, pô, mas você só passa tempo nesse negócio, vem dar atenção para mim. Tipo, não. Se a gente já tá me conhecendo agora, a gente já tá alinhando aqui que eu vou dar atenção nisso. E aí você pode escolher ficar ou não, tanto faz. Aí eu falei, nossa, que mulher incrível, que mulher confiante. Nossa, cara. E, gente, pra quem não sabe, cara, a Luísa é maravilhosa.
Ô, Léo, normalmente eu deixo pro final, mas, cara, onde que eles encontram a Luísa agora? A Luísa... Eles e elas, né? Acho que principalmente elas agora, né? Se tiver mulher aqui, a Luísa é Luísa Vono, com Z, né? Então a Luísa tá sempre no Instagram. Acho que é o canal que ela mais movimenta lá. Que é o mais... E muito forte no YouTube também, cara. Tem vídeos incríveis. São posicionamentos diferentes, né? No YouTube tem o Luísa Vono também, o mesmo canal, que ela publica vídeos diários lá sobre relacionamento. E aí, no Instagram, ela fala muito do dia a dia, abre box de perguntas, então a galera também traz muita informação nova por lá. Mas os dois canais só pra falar da Luísa aqui, cara, ela entende muito sobre comportamento humano, e principalmente sobre relação homem e mulher, né? E vale até dizer, né? Não é mais esse o nome, mas lá atrás, ela chamava o negócio dela, o produto dela, de pense como eles. Olha que interessante, né? Para mostrar para as mulheres como que os homens pensam. Então, não é que ela entende das mulheres, de como as mulheres funcionam, ela consegue entender como os homens funcionam. Não é mais esse nome, né? Teve uma pivotada aí, né? E como é que chama agora? Conta para elas, mulheres de impacto? Agora se tornam mulheres de impacto. Certo. E é uma mudança, né, de posicionamento, mas por que eu tô trazendo esse pense como eles? Para mostrar o quanto que ela entende da coisa, porque tem esse lance de homens são de Marte, mulheres são de Vênus, né? E a Luísa entende isso muito bem, e ela tem uma clareza fora do comum que consegue ajudar as mulheres, mas eu acho que os homens tinham que seguir também. Eu tô seguindo lá a Luísa, cara, e é incrível o quanto eu aprendo com ela, o quanto ela já me ajudou. Então, cara, maravilhoso, porque ela ensina as mulheres, sim, a paquera, né? Fala de paquera. Ela ensina, sim, as mulheres como, sei lá, encontrar o homem da vida delas e casar, se é isso que elas querem, né? Mas ela não ensina isso com um foco no homem. Ela ensina isso com um foco na mulher. É sobre a mulher se amar. É sobre a mulher se tornar a melhor versão dela. É sobre a mulher se apaixonar primeiro por ela para, em não precisando de um relacionamento, encontrar um relacionamento que não complemente ela, mas que crie algo que os dois juntos podem ser mais do que poderiam ser cada um sozinho. Isso é lindo, cara. Eu vou te falar, eu me emociono de ver, porque, cara, tem gente aí casando, não tem? Tem bebê aí nascendo, não tem? Teve gente que casou e teve filho por causa do trabalho da Luísa, cara. Então, assim, a minha pira, cara, com esse lance do digital, esse lance de eu ajudar a galera que vende cursos e mentorias online, cara, já foi sobre mim, já foi também sobre meus clientes, mas olha o Léo aí, ele tá indo muito bem, obrigado, a Luísa também. O meu tesão agora é o cliente do meu cliente. E, cara, saber que talvez tenha uma pessoa a mais que segue a Luísa, sei lá, por causa de alguma coisa que o Léo viu na mentoria ou no Mastermind, cara, me deixa louco. E saber que talvez tenha um bebê no mundo nascendo por causa de uma iniciativa nossa, sim capitalista e sim voltada ao lucro, cara, pra mim me deixa louco. É essa parada que me move e, cara, eu sou doido nisso. Já parou pra pensar em quantos bebês nasceram por causa do trabalho de vocês, né? Exatamente. Não tem nem como fazer conta, né? Porque de alunas são quase 9.000. Só que de audiência, a gente para ver, cara, tem mais de 1 milhão somando as duas audiências. E aí, a quantidade de lançamentos que a gente já fez, trouxe público frio, que conheceu, que gerou impacto, não tem nem como mensurar isso. Que massa, bicho. Dorme com esse barulho aí, fica pensando aí quanto choro de criança não tem no mundo e foi fruto do trabalho de vocês, amigo. Uau. E, Leozinho, você falou do lance de funcionarismo público, né? Na primeira temporada aqui do podcast, eu contei um pouco, né, de como que foi o começo da minha vida ali, fazendo faculdade na FRJ de Direito, depois a minha breve incursão nos concursos públicos e contei como, graças a Deus, eu não passei, né? Imagina se eu tivesse passado, talvez a história fosse bem outra, né? Mas você teve uma jornada aí, né? E a gente vê no digital um monte de gente vencendo, pessoas que não tinham nada a perder, né? Só que você tinha, cara. E esse salário que você falou aqui de 8 mil, né? Não é salário, né? Sei lá como é que é o nome, compensação, vencimento, sei lá, o troço que o funcionário público recebe todo mês lá garantido e aquela estabilidade, cara, não é algo de se abrir mão com facilidade, né? Entre os seus amigos da faculdade, quantos na altura estavam ganhando os 8 mil que você ganhava? Cara, pouquíssimos. Hoje eu tô com 32 anos, né? E aí a gente tá falando do marketing digital, eu comecei com 28. Então, tipo, eu tava com 28 ali, beirando os 10 mil. Claro que tem altos e baixos. Eu já cheguei a ganhar 15 lá dentro, porque eu já tinha 10 anos de casa. Então, processo seletivo, eu tinha preferência por tempo. Então, tem vários benefícios a mais que a gente tinha ali para conseguir um plano de carreira mais rápido, né? Sim. E aí eu tava Léo, só para pegar um adendo aqui, cara, tem gente que tá ouvindo assim, ó, funcionário público, altos e baixos, ele não tá confundindo. Só para explicar, gente, dentro do funcionarismo público, tem várias camadas, né? Tem cargos comissionados, tem posição, tem título, tem um monte de treta que eu nem sei direito, mas não é aquela coisa estável como alguns querem pregar, né? E que você não tem nenhuma perspectiva e não faz diferença trabalhar muito ou trabalhar pouco. Faz sim, né? Se você se
posicionar bem, você pode receber bonificações, não é isso? Exatamente. A gente tem um cargo e a função. Cargo é Uhum, aquilo que a gente entrou naquele cargo, o salário mínimo que a gente vai receber. E tem a uhum. função, que são benefícios que você vai ganhando lá dentro. Agora eu sou gerente, agora eu sou analista sênior, agora eu sou outra coisa. Aí você vai ganhando outras funções lá dentro, que vai Sim, aumentando. então esses são os altos e baixos, né? É, Agora, não dá para comparar com os altos e baixos do empreender, né, cara? É um jogo diferente, né? cara, exatamente. O digital, cara, é disruptivo, é disruptivo. Pra você ter uma ideia, eu gravei um depoimento para você uns 2 anos atrás, que foi o nosso primeiro ano de empresa, a gente tinha feito ali uns 100 e poucos mil, eu e a Luísa juntos, né? No segundo ano a gente tinha feito 700, e eu achava que eu já tinha ganhado a independência financeira. Então eu lembro perfeitamente de eu fazendo um depoimento, cara, tô independente financeiro, geográfico, não sei o quê. E aí hoje eu olho para trás e falo, nossa, que vergonha de ter falado daquilo. Ai, não fazia ideia, né, Leozinho? Mas, Porque mas não para e pensa, se você ganhava, sei lá, 10 mil por mês, 15 no melhor mês do mundo, né? E quando você vê, você fez 700 em um ano, cara, não é exatamente independência financeira geográfica de tempo, né? Porque quem já teve esse resultado sabe o quanto que falta depois disso, mas comparado, tipo, com o que você fazia antes, quantos anos você precisar trabalhar para fazer aqueles mesmos 700, entendeu? Eu nem É, sei fazer essa exatamente. conta, entendeu? Eu nem não faço ideia. Deixa eu pegar aqui. Ó, 700 mil divididos por 15 mil. 15 quando você ganhava bem. 46, amigo. 46 meses. Então, divididos por 12 em 4 anos. Em um ano, você fez o que você faria em 4 anos. É isso mesmo? Ah, deve estar errada essa conta, mas não importa, né? O ponto é, você entrou... Aí começou a ver o que é altos e baixos, né, cara? Exatamente. E com o tempo parece que ficou tão ridículo. Fala assim, nossa, eu achava que dependência financeira era ter feito 700 mil no ano. E hoje eu falo, cara, não tem nada a ver aquilo que eu falei atrás. E, Léo, você contou disso, né? De 0 a cento e poucos mil, de cento e poucos mil no outro ano para 700. Você pode dividir como é que continua essa curva de evolução? Sim, aí no ano seguinte, de 700 a gente passou para quase 2, foi 1.900 mais ou menos. E aí ano passado bateu 5. Então, tipo, a curva não para. E aí eu fico pensando, cara, Ano passado bateu o 700, quê? Falhou 5, aqui. 5 milhões ano passado. 5 milhões ano passado. Uau, cara. Que incrível, cara. Que demais. Então, aí quando eu paro para pensar no que eu falei lá atrás, né, dos 700 mil independência financeira, eu falo, cara, é porque eu não sabia como era ganhar 5. Sim, porque agora você ganha 5 e não tá independente financeiramente, geograficamente Então, de tempo, né? Mas quando dá- você faz 700, você acha que tá. Ou, vou te falar uma coisa, no digital tem um negócio que é muito doido, né? O cara faz o primeiro milhão dele e acha que é o Bill Gates. Tem muito disso, cara. O cara faz 1 milhão, né? Gente, o pessoal que tá ouvindo aí o VDcast, cara, não quero fazer pouco disso, não. Eu sei que é a meta de muita gente. Foi a meta da minha vida, cara. Eu, desde cedo, cara, eu li um livro chamado Segredos da Mente Milionária. Aquele troço mudou minha vida. Eu coloquei como meta fazer meu primeiro milhão até os 35 anos de idade. Consegui aos 29. Aos 45 do segundo tempo ali, dos 29 anos de idade, quase 30, eu consegui. Só que tem um folclore, né, Léo? Uma mística por trás desse 1 milhão, porque ninguém entende o quanto que é 1 milhão, da galera que não faz. Tô falando de mim, antes de ter feito, né? Ninguém entende. Tipo, é muito doido, porque levei 29 anos pra fazer o primeiro, né? Levei um ano e pouquinho pra fazer o segundo. E no ano passado, eu fiz 1 milhão em um dia, com o meu lançamento do Vida de Mentor. Em 24 horas, eu fiz mais de R$ 1 milhão em vendas, né? E eu Uau. vou contar pros meus amigos do colégio, da faculdade, tipo, as pessoas que eu amo, minha família, cara, eles não entendem. E quando eu digo não entendem, não é por mal, né? Eu falei lá e teve uma pessoa que falou assim: nossa, então você nunca mais vai precisar trabalhar? Ou seja, a pessoa entendeu tudo errado, né? Ou acha que 1 milhão é muito mais do que realmente é, né? Ou o outro fala, parabéns, deve ter sido incrível, mas talvez ele ache que é muito menos do que realmente é, porque ele não consegue imaginar qual é o trabalho que gera, qual é o trabalho que demanda, né? Qual é o trabalho para chegar nesse resultado, né? E o que eu quero dizer é, quando você fala sobre 1 milhão para quem não fez, alguns fantasiam que é muito mais do que é. Outros fantasiam também que é muito menos do que é. Só que uma coisa é certa, ninguém tem a exata noção do que é. Então, enquanto algo imaginário para mover a pessoa, cara, para mim funcionou muito bem, entendeu? Eu usei isso como meu imaginário, era isso que me motivava por muito tempo, né? E vou falar uma coisa para quem tá ouvindo que pode ser um pouco decepcionante. 1 milhão é incrível para quem não tem. Essa é a real.
Porque, né, Léo? Depois que o cara entende que aquilo ali é só o começo da vida dele, né? Agora a gente tá fazendo os 7 dígitos, 1 milhão, né? Todo mês. Então mudou o jogo. E quando eu olho pra minha empresa, cara, sabe aquelas fotos de gordo e magro, né? Eu tenho a minha foto de 127 quilos e a minha outra foto com 99 quilos. Tem lá o meu antes e depois, né? Apesar de eu ainda achar que sou gordo, né? Enfim, eu tenho meu antes e depois. Só que quando eu olho a minha empresa agora, faturando 8 dígitos, cara, eu ainda tô no antes. Eu tenho essa visão de que eu tô só no começo, sacou? Eu consigo me manter humilde, eu consigo me manter aprendiz, sacou? E por outro lado, eu vejo um monte de gente no digital que consegue 7 dígitos, fudeu. O cara acha que é um herói, ele acha que é o Bill Gates, que não precisa mais de ajuda, não precisa de mais acompanhamento. Por quê? No ciclo dele, ele fez mais resultado que todo mundo. Dos amigos do colégio dele, dos amigos de faculdade, porra, ele é a referência, o cara que venceu na vida, né? Cara, eu gosto de sentar em lugares que o meu resultado financeiro é o mais ridículo da mesa. E não só financeiro. Cara, o meu momento intelectual tá abaixo. Eu invisto muito em estar em ambientes em que eu sou o mais burro, sacou? Eu acho isso uma coisa muito importante, cara. E, Léo, essa visão é o oposto do funcionarismo público, né? E como que isso bateu em você e você escolheu romper com isso, cara? Divide um pouco aqui com a gente. Não, sim, vamos falar. Cara, sobre essa visão ainda, é disruptivo. O empreendedorismo é disruptivo. Ninguém sabe. Eu, quando trabalhava, não sabia o que eram milhões. Por quê? Porque a gente fazia conta com o que a gente tinha. Tipo, beleza, se eu tenho um salário de 8 mil, eu quero comprar um apartamento. Eu vou ter que financiar esse apartamento em 30 anos. Qual que é a parcela que eu consigo pagar? A parcela tem que ser de no máximo 3 mil. Então, cara, essa é a vida. A gente faz conta em cima daquilo que a gente tem. Então, o planejamento de longo prazo, de curto prazo, era o quê? Qual a viagem? Quanto que eu vou conseguir juntar dinheiro para fazer uma viagem? Quanto tempo que eu vou conseguir juntar dinheiro para comprar um apartamento? Ou financiar um apartamento? Outra, eu vou casar com alguém que também é funcionário público, que também tem uma renda similar, e aí a gente vai somar 2 rendas para conseguir. Então, essa é a mentalidade que eu tinha. Tipo, eu tenho que achar alguém que vai somar dinheiro para a gente conseguir construir patrimônio. Sim. E aí. E funciona, vale dizer, isso funciona. É o plano de um monte de gente, cara. Tem nada de errado com isso. É o plano de todos os meus amigos, era meu plano há 4 anos atrás. Sim. Quando a Luísa aqui que eu tô falando, que ela me puxou para esse outro caminho. Então, quando eu comecei a conhecer o mundo do empreendedorismo, e aí naquele ano lá, que eu tenho até uma piadinha, né, que eu falo com a Luísa, que ela me chamou para entrar no grupo de marketing e tal, aqui em Brasília que aconteceu, um presencial, e aí eu não entendi nada. O pessoal tava falando de avatar, de lead, de um monte de palavra técnica que só o povo do marketing entende. E aí, na hora que o pessoal falou, mas e o Avatar, não sei o quê, eu falei, esse filme eu assisti, aquele boneco azul, né? Cara, muito bom esse filme. Tu mandou essa, Então, cara? eu até soltei essa piadinha pra ver se eu conseguia me turbar com a galera, né? Porque... E ali eu tinha conhecido a primeira pessoa que tinha feito um 6 em 7. Aí a pessoa falou, cara, eu fiz meu primeiro 6 em 7, foi ralado. Aí ele me explicou, falei, pô, mas como é que isso é possível? E aí naquela época a gente falava muito em ganhar 1 ano de trabalho em 7 dias. Esse era o termo que a gente usava na época. E eu falei, cara, isso é surreal, isso pra mim não faz sentido. E eu achava que no meu primeiro 6 em 7 eu ia estar rico também. Sim. Porque, pá, se eu faço um 6 em 7, é só repetir todo mês e vamos ficar rico, né? Então, eu entrei no marketing um pouquinho pela ganância também. Quando eu vi isso, eu falei, cara, não é possível. E aí, eu tive um tio, eu tô falando que eu tive porque ele faleceu já, né? Eu tive um tio na família que ele era o único empreendedor, o único empresário na família. E esse meu tio empresário era o cara que tinha lancha, que tinha jet ski, que tinha a vida boa aqui. E eu falei, pô, eu sempre quis ser empresário também, sempre quis sair um pouquinho disso. Vamos ver, vamos testar, vamos experimentar. Já que a Luísa estava tocando isso, eu falei, deixa eu experimentar também. E aí eu comecei a fazer 2 turnos lá. Eu trabalhei lá no meu órgão como gerente um tempo. Então, como gerente, eu estava ganhando uns 10, 11. E aí eu podia pegar uma função de analista que reduzia o salário, aí ia para uns 8, só que eu ia trabalhar 6 horas. Uhum. Então, eu acabei fazendo esse negócio de trabalhar 6 horas e no outro período eu ficava focado aqui com a Luísa. E a Luísa também focando no trabalho dela, porque a Luísa não pediu demissão. Ela trabalhava no escritório de advocacia, ganhava uns 10 pau lá também. E aí ficava os dois trabalhando e a gente, pô, vamos ver se dá certo com o digital. A gente experimentou, aí foi o nosso primeiro lançamento lá, que a gente gastou uns 500 mil, ou 500 reais. Olha o ato falho aí, cara. Olha o ato falho. Tá pegando os números de agora e confundindo com os de antigamente, né? Mas volta pra antigamente. A gente tá falando de qual ano aqui, Léo? A gente tá falando de 2017. Então, 2017. Você nem pensava em investir esses 500 mil.
então volta, R$ 500, R$ 500, existe 500 isso, reais. né? Exatamente, a gente começou com R$ 500 no primeiro lançamento, a gente montou uma lista lá de umas 1.000 pessoas e fizemos nosso primeiro lançamento. E aí, no final daquela semana, a gente tinha feito 6 vendas. Porque, na verdade, na aula a gente fez 0 vendas, aí no dia seguinte a gente fez outra aula, aí fez a primeira venda, aí mandou e-mail, fez mais uma venda, ligou para todo mundo que tinha lá que tentou comprar, fez mais uma venda, e a gente foi caçando todo mundo até fazer venda, né? E aí a gente fez nossas primeiras 6 vendas ali. Então, a gente falou, pô, beleza, cara, foi interessante, a gente gastou R$ 500, voltou 3.000, que na época a gente vendia R$ 500, né, o produto. Então, a matemática estava boa. E aí, a gente trabalha com estatística, né? Fala, beleza, se eu investir 500, eu voltei 3.000, então um ROI 6, um ROA 6, né? Então, é só investir, tipo, uns 15.000 que vai voltar 100.000. Tá fácil essa conta. E aí, não era isso, né? Não é assim, né? Nunca foi. É só a matemática errada que a gente faz porque acha que é uma curva linear. Então, esse ali foi o primeiro momento que a gente começou a tocar o lançamento. E aí a gente viu que deu certo, e aí a gente não saiu de uma vez só, não. A Luísa saiu primeiro, porque a Luísa era expert. A Luísa precisava gravar vídeo, precisava se dedicar às alunas, criar o conteúdo. Era a Luísa, né? Então ela precisava pensar naquilo, estudar aquilo, gerar conteúdos, ver pessoas lá fora que também estão fazendo. E aí a Luísa foi a primeira pessoa a sair do emprego. E naquele momento foi bem difícil pra gente, por quê? Porque a nossa renda caiu pela metade. A empresa ainda não pagava um salário bom pra gente, assim. Tanto que o primeiro salário da Luísa na empresa acho que foi 3.000, para ela não ficar sem nada, né? Porque senão ela vai querer fazer um salão, vai querer fazer alguma coisa, tinha que pedir dinheiro para mim. Então a gente saiu do salário de 10.000 que ela já recebia, pediu demissão, ficou na nossa empresa ali, no nosso empreendedorismo, ganhando 3.000, e eu continuei no meu emprego, porque aí eu ia pagar as contas da casa, né? Porque tinha conta de água, de luz, essas coisas aí. E a Luísa conseguiria ter a independência dela com um salário de 3.000. E aí foi aquele nosso primeiro ano que a gente fez 100 e poucos mil no ano, né? 112, eu acho, se não me engano. E aí eu só fui pedir minha demissão. Na verdade, eu nem pedi demissão, eu pedi licença, né? Porque como funcionário a gente pode pedir licença sem vencimento e tal. Então eu acabei pedindo. Vencimento, só pra galera entender, essa licença é o seguinte: é um tempo que ele fica sem trabalhar e também sem receber, mas que ele não perde o cargo dele. Então, ele pode voltar, acho que são 2 anos, Léo. Você tem um tempo ali que você pode voltar de boas, né? Exatamente. São 2 anos, e aí lá no meu órgão podia prorrogar por mais 2 anos. E aí eu tô já hoje nesse período de prorrogação. Tá na hora de mandar um beijo pra galera, né? Tá na hora de queimar a ponte de vez, né? Muito bom, cara. Então... surreal esse crescimento. E Léo, deixa eu só pegar esse gancho aqui. Você pode seguir falando, mas eu só quero que a galera entenda. O Léo escolheu ganhar menos. Ele escolheu abrir mão de uma posição diferenciada lá para ganhar menos e trabalhar menos para poder focar no que ele estava construindo. Então ele escolheu acreditar. E tem o Eban Pagan, que é um dos caras que eu admiro lá fora, que ele fala muito isso, né? Tem uma versão nossa atual e uma versão nossa futura. E é muito doido, porque muitas vezes a gente tem que tirar da nossa versão atual para plantar na nossa versão futura. É o caso aqui agora com o meu desafio do peso, né? Cara, eu tô aqui num hotel em São Paulo, hotel legal, Fazano, e cara, eles me receberam ontem com um brigadeiro. Bicho, eu olhei aquele brigadeiro e falei, eu quero esse brigadeiro. E comer aquele brigadeiro é uma compensação pro Vitor de agora, mas tá tirando do Vitor que eu quero construir, né? Então eu tinha que escolher. Eu vou alimentar, no caso, literalmente, né? O Vitor de agora ou o Vitor futuro que eu quero construir? E, cara, foi difícil não comer aquele brigadeiro, entendeu? Mas eu consegui. Então, muitas vezes, cara, você vai ter que escolher. E aí, você quer uma compensação agora com o custo de um futuro medíocre? Quando eu falo medíocre, gente, não é pra doer, não, tá? Medíocre no sentido de mediano. Ou você quer escolher, às vezes, uma privação agora para plantar para um futuro incrível. Então, eu podia escolher o brigadeiro, ia me dar um prazer imediato. É bom pra cacete brigadeiro, né, cara? Eu tô sem comer brigadeiro há um tempão. Eu acho que quanto mais tempo você tá sem comer brigadeiro, eu acho que melhor é comer o brigadeiro. Eu acho que, sei lá, o que ia dar quando eu comesse aquele troço. Então, seria uma compensação imediata muito forte ali. Só que, cara, um futuro mediano, sabe? Pro que eu quero construir. Mesma coisa o Léo. Ele fez ali a mesma coisa. Ele escolheu um sacrifício momentâneo para plantar por um futuro diferente. E isso não é natural. Essa é a parte mais doida, cara. Não é natural, sacou? O homem, a mulher, o ser humano, tá sempre em busca de buscar prazer,
ou evitar a dor. Buscar prazer ou evitar a dor. E esse pensamento de escolher retardar um prazer, eu posso ter esse prazer agora, eu escolho jogar ele pro futuro porque eu tô construindo algo maior, é algo que não é natural, sacou? Não é natural. E justamente, possivelmente, talvez por isso, que seja o que mais faz diferença. E talvez, justamente por isso, muitas pessoas não conseguem. Porque da galera que tá ouvindo aqui a gente, Léo, muitas pessoas não conseguiriam dar esse seu passo, cara. Cara, escolho ganhar menos agora pra poder trabalhar menos, pra plantar agora sem ver o que vai gerar. Só que aí 4 anos se passaram e você faturou 5 milhões. E se você perguntar, eu te proponho uma troca aqui. Daqui a 5 anos você vai estar ganhando 4 anos, né? 3 anos, sei lá. 4 anos você vai estar faturando 5 milhões. Mas para isso agora, você vai ter que sacrificar assim, assim, assado. Talvez você tenha que ganhar menos, ou investir parte do que você está ganhando. Ou construir o seu sucesso à noite. Se oferecesse essa troca, muitas pessoas falam, eu trocaria. Só que não tá trocando, entendeu? Porque o Léo não tinha como ter essa garantia. Ninguém virou para ele e falou assim, Léo, daqui a 3 anos você vai fazer 5 milhões. Ele, sem ver, escolheu acreditar. E, cara, se você que tá ouvindo esse troço entender essa parada, tem uma promessa aí, cara. Tem uma promessa. Só que é uma promessa que você não tá vendo. Só que é uma promessa sem garantia. Só que é uma promessa que pode dar merda. Para cada um Léo que venceu, eu te aponto dezenas, quiçá centenas ou milhares de Léos que não deram em porra nenhuma. E aí entra o lance de duvidar de você mesmo. Será que você vai ser o Léo que venceu? Ou vai ser um Léo que deu em nada, sacou? Eu gostei muito do que o Léo falou, que ele não queimou a ponte. Aqui eu não ensino a queimar a ponte. Por quê? Queimar a ponte dá merda. O Léo não queimou a ponte. Ele escolheu investir pro futuro, mas ele manteve ali uma chance de voltar. Ou seja, se desse uma merda completa, ele podia voltar. Eu vejo um monte de gente antes da hora queimando as pontes. Queimar a ponte é uma metáfora, gente, para, por exemplo, o que seria queimar a ponte? O Léo pediu demissão do emprego lá público dele. Ele pediu uma licença. Eu não tô falando aqui para você que tá ouvindo esse podcast, sei lá, inventar de queimar a ponte. Eu tô falando para você, talvez, se você quiser e fizer sentido para você, começar a plantar para o futuro. Ou, se fizer sentido para você, começar a abrir mão de recompensas imediatistas para construir uma coisa que vai se pagar nos próximos 3, 4 anos, como o Léo fez. Eu não tô falando de coisas que são um ponto final, ou queimar os barcos, ou queimar as pontes, mas sim construir um plano de fuga. Então, Léo, se tivesse dado merda, vamos supor, poderia ter dado merda? Claro que poderia. Poderia não ter funcionado, você poderia ter quebrado, poderia... Caralho, não dá em nada. Como vários não dão em nada. Só que aí era só você voltar, você deu um passo seguro, né? Sim. Enfim. Foram muitas decisões naquela época, porque a Luísa era CLT. Então, a gente começou por ela. Falou assim, linda, eu ainda tenho a oportunidade de pedir licença, tal, você não. Tipo, você vai pedir demissão, e aí, se der alguma merda, você vai ter que pedir currículo, você vai ter que distribuir currículo de novo. Sim. Então, para mim era mais difícil pedir demissão, justamente sabendo que eu tinha a possibilidade de fazer a licença, né? E é o que você falou, cara. A colheita, eu vi o Jerônimo falando essa frase também, que a colheita, ela é obrigatória. O plantio é opcional. Você pode escolher qualquer coisa para plantar hoje. Ou você não vai plantar nada, que é plantar nada, então você está plantando alguma coisa, ou você vai fazer alguns sacrifícios, vai plantar algumas coisas hoje que você vai colher no futuro. Então, essa colheita vai ser obrigatória, independente do que você esteja fazendo hoje. E aí, o que você escolhe fazer hoje é o que você vai colher na frente. A gente quis arriscar, cara. Eu não quero chegar no final da minha vida e falar, putz, eu podia ter sido empresário, rolou uma oportunidade no ano X que eu podia agarrar e não agarrei. E aí, cara, não, vamos arriscar, cara. A gente é uma onda, a gente tá surfando ondas. Então, o digital chegou, cara, e para mim é algo que tá dando muito certo. E eu acredito no digital. Para mim, é impossível alguém não ver valor no digital com a possibilidade de escalar para o mundo inteiro, cara. É aquela história do cursinho de inglês, cara. Eu sou da época que eu tinha que fazer aqui cursinho de inglês presencial. Eu ia aqui numa escola de inglês, reservava 3 dias na semana, era segunda, quarta e sexta, de 2 às 3, pegava engarrafamento, fazia, tipo, era horário fixo. E, cara, a gente tá num digital que proporciona pra gente aqui salas de Zoom, proporciona pra gente estudar na hora que a gente quiser. Eu tenho o meu melhor horário de estudo, que é de madrugada. Eu gosto, por causa do silêncio da noite. É o horário que a Lara tá dormindo, a Luísa tá dormindo. Eu tenho um silêncio da casa pra mim. Cara, eu consigo estudar qualquer coisa. Eu vou falar, ô, cursinho de inglês aí, abre uma turma meia-noite que eu tô a fim de estudar de noite. Não, cara, isso não existe. Incrível, Léo. Cara, que maravilhoso. E olha, eu quero falar também desse momento de mudança. Mas antes, vou fazer um convite aqui para todo mundo que tá ouvindo. Cara, pausa esse podcast, se for o caso, e se pergunta: qual é
o sacrifício momentâneo que você quer fazer para construir um futuro perene. Porque, dando exemplo do brigadeiro, né? Não é que eu vou ficar para sempre sem comer brigadeiro. É um sacrifício momentâneo para construir um futuro que vai durar. Perene é que dura, né? Assim como o Léo fez um sacrifício ali, ele escolheu receber menos para investir nesse negócio novo com a então namorada e agora a esposa e mãe da filha dele. Olha que mágico, cara. Olha que mágico. Porque se você não colocar em perspectiva, cara, vai entrar ano e sai ano e você vai estar na mesma. Ou vai ter melhoras marginais ali, melhoras pequenas, né? Sutis. Eu tô falando aqui de saltos. Qual é o sacrifício agora, ou o investimento agora que você tem que fazer, ou a dedicação que você tem que dar, ou a atenção que você tem que focar agora, que talvez fique mais difícil, talvez doa mais, e talvez já esteja doendo, né? Para você construir um futuro, então, melhor. Se tiver que pausar esse podcast, pausa, escreve, anota e escolhe focar nisso. Escolhe dar atenção para isso. Ou escolhe ser honesto com você mesmo e dizer: não, 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 eu não estou disposto a fazer sacrifício nenhum. Não, 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 eu não vou plantar nada, eu vou viver minha vida aqui à deriva normal e tá tudo bem. Mas, cara, não se engana. Não engana sua família, sua esposa, seu marido. Sacou? Chega, chega. Poxa, quantas histórias eu vou ter que trazer aqui para você ver pessoas que escolheram um sacrifício momentâneo para uma vitória que fica. Pessoas que escolheram plantar abundantemente para também colher abundantemente. Porque não vai vir um momento de colheita na sua vida se você não passar por um intenso e abundante processo de plantio. E o plantio continua, né? Então, Léo, vamos seguir, porque você segue plantando, né? E eu quero falar dessa transição. Se você era o cara dos bastidores que levava a voz da Luísa para frente, né? Que fazia tudo o que a gente não podia ver, né? Tudo que estava por trás dos bastidores, por trás do palco ali, para conseguir içar, levantar, levar a voz da Luísa além. Cara, você escolheu nos últimos meses, né? Agora já deve ter mais de um ano, né? Ser também um especialista, ter também a sua própria voz e levar a sua mensagem através de um software para o mundo. Você pode contar para a galera um pouco disso? Uhum. Cara, como empreendedor, né, a gente descobre que nós somos resolvedores de problemas. A gente pega problemas que existem na sociedade e resolve aquilo e vende. Então, se a solução é boa, as pessoas compram. E aí, dentro do digital, eu tinha dores também. Todo mundo aqui que está no digital vai ter alguma dor de alguma ferramenta que está precisando, algo que está querendo tocar. E aí, para mim, eu tive uma dor quando eu estava fazendo os lançamentos da Luísa, que era o quê? Identificar realmente da onde está vindo as minhas vendas. Então, quando eu tocava ali, pô, a gente chegou no momento que a gente estava botando 200 mil, 300 mil em tráfego, né, em anúncios. E aí aquilo ali dava um pezinho do tipo, cara, eu não tô mais brincando de botar dinheiro na internet. Porque quando você bota 5 mil, 10 mil, é mais leve. Agora, quando você passa a botar 300, tu fala, cara, esse dinheiro é meu, velho. Será que eu tô fazendo a coisa certa com o meu dinheiro? E aí isso batia muito na minha cabeça. Como é que eu posso saber se realmente os lugares que eu tô botando dinheiro estão voltando? E aí, como foi quando começou a despertar essa vontade de ter métricas, de ter mais dados. E aí, dentro do nosso mercado, como é que a gente começa a identificar as origens de venda? É montar um monte de página de captura. Eu tenho uma página que é exclusiva para o YouTube, uma página que é exclusiva para o Instagram, uma página que é exclusiva para aquilo ali. Só que aí começa a ficar insustentável quando você começa a fazer um monte de teste AB. Por exemplo, agora eu vou testar 5 páginas novas de captura. E aí são 5 páginas vezes a quantidade de origens que a gente quer metrificar. E aí começa a ficar, aí, pô, errei a data na página 1. Aí você vai ter que ir lá e trocar aquela data em todas as páginas também. Então começou a ficar muito complexo para mim esse mundo das métricas. E aí foi quando surgiu a ideia de montar um sistema de rastreamento de vendas, que é o Lead Tracker. Então, é um desafio gigante para mim. Por quê? Porque eu desenvolvi uma ferramenta para eu usar, tipo, aqui nos bastidores da Luísa. Só que a gente participa do grupo de mentoria e tudo, a galera também fica pedindo, fala, pô, Léo, como é que você faz essas métricas? Como é que você faz isso? Eu falei, pô, você não tem como ter um Léo dentro do seu negócio. E aí, Seria bom, né? Todo mundo queria, cara. pois é, eu não sou escalável, né? A minha pessoa não é escalável. E o processo que eu fazia aqui era praticamente 100% manual, que era criar muitas páginas. Eu falava assim, cara, eu não vou fazer isso para você, porque para mim já é trabalhoso. E aí eu tenho um negócio para tocar, né? E tem um custo de oportunidade também. Quanto mais tempo eu fico, eu me dedico nos negócios dos outros, menos eu passo dentro do meu negócio. E aí, uma mudançazinha que eu faço no negócio da Luísa, pô, já é suficiente para fazer 50, 100 mil no mês.
E aí, se eu for ajudar outra pessoa, a pessoa quer me pagar o quê? 2.000, 3.000, 5.000 para te ajudar. Fazer, cara, não compensa eu ficar Não me dedicando. compensa, né? Custo de É, oportunidade. exatamente. E aí, eu decidi, então, que precisava ter alguém para fazer a cara do negócio, né? Não é só criar e deixar vender sozinho. E aí, cara, quem tem interesse de conhecer é o vitordamasio.com.br/lead tracker. Isso aí Vai é meu barra, link de afiliado, barra galera. Nada disfarçado. Ó, se você se inscrever por ali, tem o melhor plano possível para você. E eu sou compensado financeiramente por isso, tá bom? Eu recebo uma comissão, só para ficar aqui o disclaimer, só para ficar claro aqui. Então é victordamasio.com.br/lead tracker. Lead tracker é LEADTRACKER, beleza? Léo, nesse link aí, o victordamasio.com.br/lead tracker, a galera consegue não só contratar, mas também entender mais sobre o programa, é isso? Exatamente. Eu acabo dando um treinamento, né? Porque a ferramenta não é só instalar e começar a usar. Você precisa ter uma noção sobre métricas, sobre dados, sobre rastreamento. Então, eu acabo dando um treinamento junto para que a pessoa consiga, cara, instalar, aplicar a ferramenta na sua melhor performance, né? Porque, cara, dá certo aqui pra gente, né? Eu consigo saber exatamente de onde é que vem as vendas. E o legal é que hoje a gente consegue metrificar quais são as origens, quais são os públicos que dão certo, os públicos que não deram certo, quais são os criativos de anúncios que a gente usou que deram certo, que não deram certo, tudo tipo, de forma instantânea, né? Tudo na plataforma. Então tá muito mais fácil. E o melhor de tudo, com uma página de captura só. Então, é uma página que faz todo o rastreamento. É bem simples, que nem a gente usa o Facebook hoje. Massa. E, Então, Léo, só para dar um pouquinho de contexto para quem está ouvindo, gente, quando você vai crescendo o seu negócio digital, é muito importante você ter inteligência, né? Quem está começando tem uma página e é isso, né? Às vezes tem uma fonte de tráfego e deu. Mas quando você está subindo o nível, subindo a barra, cara, você vai ter mais de uma fonte de tráfego. Você tem muitos anúncios rodando, né? E vamos supor que você tenha 10 anúncios rodando. Cara, você quer saber qual dos 10 que performou. Uma coisa é você olhar o quanto que você investiu nos 10 e quanto que retornou, para você medir se você está indo bem, se seu ROI, se seu ROAS está indo bem. Inclusive, só para fazer um adendo aqui, gente, aqui a gente usou alguns termos de marketing, né? ROI, ROAS, a gente falou de avatar, a gente usou outros termos aqui. Pessoal, eu criei um outro podcast chamado Termos de Marketing, tá bom? Então, sempre que você ouvir aqui qualquer termo que você não entender, não sabe o que é, cara, vai lá no Termos de Marketing que vai ter explicação para você, beleza? Então, voltando aqui. Cara, não basta só medir o quanto você investiu em anúncio e o quanto que retornou. Você quer ter essa inteligência de, dos anúncios todos, qual que melhor performou? Ah, então eu olho lá pelo pixel do Facebook. Não, não, não. Não necessariamente isso vai vingar. Não necessariamente isso vai te dar clareza. Chega um momento que você precisa de ter mais leitura desses dados. Não só leitura desses dados também, mas inteligência. E essa ferramenta dá isso. Então, se você tiver várias fontes de tráfego, se você tiver várias diferentes páginas de captura também, porque esse é um caminho, né? Muita gente cria para cada anúncio uma página de captura, o que dá um trabalho louco, né? Dessa forma, usando essa ferramenta, você pode manter ali uma página de captura que ela consegue ler de onde veio a pessoa e marcar aquilo ali e conseguir medir. O que eu quero dizer com isso? Você pode ver uma compra que aconteceu e você consegue entrar no histórico. Qual foi a página que essa pessoa viu antes? E qual foi a página que ela viu antes ainda? Qual foi a trajetória dela para chegar naquela venda? E aí você começa a identificar entre as suas páginas, dentro do seu negócio, quais são as páginas que mais empurram para o gol, né? Quais são as páginas que mais ajudam na conversão. E aí você pode fazer com que aquela página, por exemplo, apareça de forma mais intencional. Faz sentido, Léo, o que eu estou falando? é exatamente isso. É você rastrear, salvar toda a jornada desse lead, né, desse cliente, e para você conseguir replicar para outras pessoas. Se você conseguiu Perfeito. identificar, cara, qual é o passo a passo que um cliente faz, é você pegar esse passo a passo e fazer com que outras pessoas também façam essa mesma jornada, né? Sim, e mais do que isso, dá uma clareza, né? Tem gente que fala, o YouTube para mim tá fraco. Enquanto eu gero 10 leads no YouTube, eu gero 100 no Instagram. Aham. Mas você traqueou, você mediu o resultado? Porque às vezes dessas 10 leads do YouTube, duas convertem. E às vezes das 100 que tu conseguiu no Instagram, um só compra. Então onde que você tem que colocar a sua força, a sua energia, né? Então, cara, o primeiro passo, conseguir levantar esses dados com clareza. E o segundo passo, através de inteligência de negócio, tomar as decisões em cima disso. E o Lead Tracker ajuda em ambos os caminhos. Ajuda para cada um desses passos.
Então, tá aqui o meu endosso, nada escondido, e com o claro adendo de que eu sou remunerado cada vez que alguém se inscreve. E até onde eu sei, eu sou o maior afiliado do Lead Tracker, né? Tá lá nos top afiliados. Tô nos top ou sou o top? Porque se eu tô nos top, eu tenho que resolver isso, ficar em primeiro, meu amigo. Me conta depois em off, porque a gente conserta isso rapidamente. Beleza. Muito bom. Então, galera, tá aí a minha recomendação. Entra aí, victordamasio.com.br/lead tracker. LEADTRACKER. E, Léo, com seus vários clientes do Lead Tracker, qual é o erro mais comum que você vê? Depois que o cara já está traqueando, depois que o cara está entendendo, qual é a maior inteligência? Qual é uma coisa que quem está ouvindo provavelmente está errando e que depois de ouvir o que você vai falar, vai conseguir acertar e vai ter mais resultado? Você tem como dividir alguma coisa prática? Cara, o principal erro que eu vejo, na verdade, é não rastrear. Então, por quê? Porque Massa. a gente dá tiro no escuro. A gente vê as pessoas falando, eu investi 100 mil no lançamento e voltou 500. Mas a pessoa não sabe exatamente, cara, desses 100 mil que eu investi, da onde que veio? Porque sempre tem um tráfego orgânico. Então, às vezes você, só com o seu orgânico, teria feito 400 mil. E aí você botou 100 mil em anúncios e voltou 100 mil em pago. Ou seja, o seu retorno ali foi 0 a 0. O que converteu mesmo foi o orgânico que você tocou ali Uau. e não está considerando. E aí, esse é um dos problemas que eu Uau. mais vejo, principalmente quando você faz aqueles lançamentos que tem demanda reprimida. Você faz aquele, pô, eu tenho uma demanda reprimida, aí você toca aqui, cara, é 100% demanda reprimida. Aí tu fala, nossa, no outro vou investir 100% do que voltou. E aí você se lasca, você sai no prejuízo, fala, cara, não deu certo. Por quê? Porque foi uma demanda que já queria comprar, só estava esperando o Uhum. link. E aí eu Uhum. achei que era público novo, que era público frio, que era público que estava pronto, que não estava pronto para comprar, que eu consegui, a minha copy foi incrível, os meus vídeos foram incríveis, só que na Uhum. verdade não, eram pessoas que já queriam comprar mesmo. Interessante, cara. Interessante. Então, para onde que eles têm que olhar, cara? Qual o cuidado que eles podem ter? Me diz uma ou duas medidas práticas que eles podem fazer agora, então. O cara que vai contratar o Lead Tracker ou o cara que vai contratar o Lead Tracker ou o cara que não quer nesse momento contratar o Lead Tracker, o que que ele pode fazer agora para dar um passo em direção a entender melhor os números dele, interpretar isso melhor e não cair nos erros mais comuns que você vê aí? Cara, seria tratar pelo menos 2 páginas de captura. Uma para orgânica e uma para pago. Se você só fizer isso, você já tem uma ideia de quanto que seu lançamento está convertendo do orgânico e quanto que ele está convertendo do pago, que é o Mas, menos complexo que você precisa criar. Não, e aí você já vai ter um resultado lá na frente mais aceitável. Você não vai ter os dados de quais foram os melhores anúncios, porque você vai ver, pô, muita venda do orgânico, mas o que que do orgânico vendeu? Então você vai ter outras dúvidas lá na frente, mas você já vai saber ali, ter um norte de cara. Realmente não foi 100% pago, não foi. Tem as outras questões ali, né? show. E, Léo, só para traduzir aqui para a galera, tá? Quando o Léo fala do orgânico e do pago, e eu sempre faço isso, tá bom? Eu sei que o cara que está mais avançado, ele pode até querer acelerar aqui, mas eu acho muito importante que todo mundo entenda o que está sendo falado aqui. Quando ele fala orgânico e pago, pago é quando você paga ou para o Instagram, ou para o Google, ou para o YouTube, ou para o Facebook, mostrar a sua mensagem para o número maior de pessoas. Então, você está pagando para ele exibir o seu anúncio. Beleza? Então você está pagando, por isso é tráfego pago. Quando ele fala tráfego orgânico, é o link que está lá na sua bio do Instagram, todos os links que você gera da internet, que pode aparecer na busca do Google, por exemplo, sabe? Então, tem o tráfego que vem de forma orgânica, que você não teve que pagar por ele diretamente, e teve o tráfego pago, que você investiu em anúncio para aparecer. Então, em outras palavras, o que o Léo está falando aqui? Para você ter o seu link lá no Instagram, para você ter a sua página lá, só que para você ter uma outra página que vai ser o destino dos seus anúncios, para você conseguir medir o quanto que está vindo dos anúncios e o quanto que está vindo naturalmente por causa do conteúdo que você faz. E aí depois você ter mais clareza. Porque deixa eu explicar qual é o impacto disso. Tem gente que investe 10 mil num lançamento e aí consegue 100 mil. E aí o cara fala, nossa, transformei 10 em 100. E aí ele investe, digamos, 20 e espera que venha 200. E 100% das vezes isso não acontece. E aí o cara fala, nossa, meu ROI está diminuindo. E calma, isso é natural, tá bom? Inclusive, aqui no VDCast a gente já falou a solução para isso. A solução é vender de novo para o mesmo cliente, através de upsells, ou talvez downsells,
e principalmente criação de recorrência, tá bom? Isso é sobre lifetime value, e já tem lá no termos de marketing a explicação sobre isso, mas voltando aqui, às vezes você investiu 10, voltou 100, só que esses 100 não são uma função dos 10. O exercício que eu quero que você pense é, se eu tivesse investido R$0.000 ao invés de R$10.000, será que eu teria feito R$0 também de faturamento ou teria faturado alguma coisa? Então vamos supor que se você investisse 0, você faria 50. Então os seus 10 mil de tráfego pago não geraram 100, eles geraram os outros 50. Faz sentido? Então, de onde vieram os outros 50? Capital relacional, valor que você gerou, relacionamento, engajamento, reciprocidade com a sua audiência. Então, quando você isola esses dois fatores, você consegue perceber que os 10 viraram 50 e quando você bota 20 ali, talvez você possa esperar 100. Óbvio que é sempre um pouco menos, né? Mas se você tem essa clareza, isso diminui frustração, te dá mais controle e te dá mais inteligência para você saber onde alocar os seus ativos, o quanto investir em cada coisa. Então, essa uma dica que o Léo deu e que está ao alcance de todo mundo é ter uma página para o orgânico, onde a galera que cai no seu Instagram, cai no seu YouTube, acaba chegando lá, e ter uma outra página, então, que vai ser o destino dos seus anúncios, para você não confundir e conseguir ler melhor os dados. Falei certo, Léo, é isso? É exatamente isso. E uma dica extra é que essa página que a gente usa orgânico, que é o tráfego do Instagram, do YouTube, coisa que a gente não bota dinheiro, é que você pode ser mais agressivo nela também. Porque qual que é o principal dificuldade, problema que a gente enfrenta quando a gente coloca em mídia paga? É que a gente não pode fazer promessas. Então, se você faz uma promessa numa mídia paga, você tem a conta bloqueada, banida, e você não pode fazer mais anúncio. E aí, esse tipo de problema a gente não tem quando a gente fala em tráfego orgânico, que é que não bota mídia paga. Eu passei muito por isso. Quando eu fazia promessas do tipo, conquiste um homem em 5 semanas, o que eu perdi de conta do Facebook foi surreal. Trago pessoa amada, não em 3 dias, mas em 3 semanas, 5 semanas. Muito bom, cara. Exatamente. E aí no orgânico, não, a gente pode colocar números, pode colocar coisa mais, realmente, tipo, palavras mais agressivas, copies mais agressivas, né? E aí, consequentemente, a gente melhora a quantidade de pessoas que se inscrevem, que participam. Então, a gente consegue tratar diferente as duas páginas. Pô, muito bom. Então, olha o que o Léo tá falando, gente, que na sua página de captura, que é o destino dos seus anúncios, você tem que ser mais leve. Você tem que usar promessas menos intencionais, menos agressivas. Você tem que usar recursos limitados. Então, por exemplo, lembra que o Léo falou de uma pop-up no final, né? Uma exit pop-up. O que é uma exit pop-up? É uma mensagem que aparece quando a pessoa está saindo. Quando a pessoa vai sair, ela vai lá para a barra de endereço e digita outro, ou vai lá em cima com o mouse para fechar. Um script na página dele identifica que ele está saindo e fala, opa, antes de você sair, você quer esse presente, você quer isso, você quer aquilo? Ora, na página dele orgânica, ele pode fazer isso. Mas numa página que ele está anunciando com o Facebook, por exemplo, ele pode ser severamente punido. Tem penalidade para isso. Então, uma página que você vai anunciar com o Facebook, por exemplo, você tem que colocar links como termos de uso, políticas de privacidade. Já na sua página orgânica, não necessariamente você tem que ter tantos cuidados. Inclusive, você pode plugar outras ferramentas, como, por exemplo, essa Exit Pop-up, como um exemplo, tá bom? Você vai ter que medir o quanto que isso gera de resultado ou não para você, mas é muito interessante ter esse nível de clareza, né, Léo? Então, cara, que massa. É uma dica prática, é uma coisa que todo mundo pode implementar. E a pessoa pode continuar com o site dela lá, .com.br, né? E ela pode ter uma página barra qualquer coisa, ou barra tráfego pago, ou barra o que ela quiser ali, que vai ser o destino dos anúncios dela. É isso, então? Isso aí você já começa a dar o primeiro passo aí para a identificação de ter um debriefing melhor, né? De ter um relatório final de lançamento mais conciso, assim. Massa demais, Léo. E, Léo, eu tava pensando nesses últimos anos, né? Desde, sei lá, 2017 ali, até agora, e no quanto você cresceu. Esse faturamento de 5 milhões no ano passado. Lá atrás, quando você entrou na mentoria, o faturamento era de quanto que você falou? Não, o primeiro ano foi o 112. 112. De 112 para 5 milhões foi muito crescimento. E eu sei que a galera que ouve aqui o VDcast fica na dúvida, né? Cara, o que que rola lá na mentoria? O que que rola no Mastermind? O Léo fez vários ciclos de mentoria e agora tá no 3º ano, eu acho, do Mastermind, ou o 2º, sei lá. E, Léo, se você puder dividir com a galera como é que tem sido a sua trajetória lá dentro e, mais especificamente, quais foram as sacadas, quais foram as ideias, quais foram as ações que você tomou ali dentro para conseguir
essa escala, para conseguir esse crescimento, abrindo o jogo mesmo, cara. Tipo, ó, foi esse aprendizado, eu executei assim e tive esse resultado. Essa é a hora de mostrar pra galera o que você viu aqui dentro que gerou esse resultado, para que eles também possam ter esse tipo de resultado e também, ao mesmo tempo, para entenderem o que rola lá na mentoria e no Mastermind. Pessoal, esse é um momento de flagrante depoimento aqui, né? Para o Léo contar o que aconteceu do lado de dentro. Sim, na expectativa de um de vocês que está ouvindo, talvez seja você que está ouvindo, escolher dar esse passo, tá bom? De entrar em contato para saber mais da mentoria ou do Mastermind, se você fatura acima de 1 milhão. Então, Léo, de forma prática e abrindo o jogo para a galera, quais foram as coisas que você viu lá e executou e que teve mais resultado, para que quem está ouvindo agora possa também colher o mesmo resultado se implementar? Cara, o primeiro resultado que a gente teve foi o Vida de Mentor, que não existia, né? Então, lá atrás, quando a gente entrou, primeiro que, cara, para mim foi muito disruptivo pagar uma mentoria naquela época, justamente pela nossa situação. Eu falei aqui, cara, eu ganhava 8 mil, a Luísa estava ganhando 3 pela empresa, e aí o dinheiro que eu conseguia juntar ali naquela época era tipo 1.500, 2 mil no máximo por mês que eu conseguia juntar, né? E aí, quando a gente estava falando de entrar na mentoria, era um valor que eu precisava investir, que eu pensava, cara, ou eu vou investir esse valor, ou eu vou preferir viajar, vou preferir fazer outra coisa com esse dinheiro, né? No final do ano. E naquele momento a gente escolheu investir. Mesmo sendo, cara, foi difícil, não foi fácil tirar dinheiro do meu bolso, não. Justamente porque a gente estava falando de, sei lá, 3 meses de salário, sei lá, 2 meses de salário integral, né? Que a gente sabe que não dá para fazer integral, porque tem contas para pagar também. Sim. Então, mas a gente decidiu investir sem medo, porque a gente falou, cara, a gente quer isso, a gente está em busca disso. E aí, investir em mentoria é investir em aceleração, né? A gente está querendo ser acelerado, então não fazia sentido a gente ficar de fora e continuar procurando no Google. E a mentalidade que a gente tinha naquela época também é, cara, a gente vai investir isso agora para voltar 2, 3 vezes mais na frente. E naquele mesmo ciclo já voltou. Acho que nos primeiros 2 meses a mentoria já tinha se pagado. Claro que eu não voltei o dinheiro para mim, tipo, continuou investido, mas porque o dinheiro retornou para a empresa. Sim. E foi a questão da mentoria da Luísa. Naquela época a gente estava com uma lista, a gente tinha feito uns 3, 4 lançamentos, e aí você incentivou a gente a começar com a nossa mentoria naquela época. Uhum. Então, tanto que eu fiz um monte de cagada naquela época, eu tinha até medo, porque eu não sabia que ia dar certo. Eu falei assim, não, quem é que vai pagar no relacionamento? A gente tinha vendido a mentoria, acho que foi por 5 mil reais naquela época a mentoria, e eram 4 meses de acompanhamento com a Luísa. Aí a gente falou, cara, quem é que vai pagar 5 mil num curso de relacionamento, numa mentoria de relacionamento? Então, e tinha muita crença ali que eu. E Sim. você botava na gente, né? Falava assim, galera, Pareto, a gente tem aqui, você tem uma audiência, tem uma lista de quê? Naquela época a gente estava com uma lista de mais ou menos umas 20 mil pessoas, mais uns, sei lá, uns 15 mil pessoas no Instagram da Luísa. Ele falou, não, você já tem audiência para comprar aí, porque você já tem, a gente, sei lá, tinha uns 100 alunos. Aí, por Pareto lá, a gente ia conseguir fazer uns, sei lá, uns 10, 15 alunos. Eu falei, cara, será que isso aqui vai ser verdade mesmo? E eu não pagaria 5 mil num curso de relacionamento para homens. Então eu falei, porra, quem é que vai pagar? Que mulher que vai pagar isso? Sim. E aí, outro alívio que você deu pra gente naquela época é, cara, vocês fazendo esse processo aqui por aplicação e tudo, tem 2 segredos. O primeiro é, se você vender zero, ninguém tá sabendo. E aí, se Isso. Você ninguém tá pode não sabendo, vender nada, né? Tá tudo bem. pode não vender nada e tá tudo bem. Porque lá pro mundo lá fora, ninguém vai saber que você não vendeu nada. Na verdade, o que vai passar na cabeça das pessoas é que, nossa, a Luísa tem um programa de 5 mil reais. Então você acaba ancorando esse valor na cabeça das pessoas. Você fala assim, nossa, ela tem um Sim. programa top. Então você ancora a pessoa lá em cima. E aí Sim. fica mais fácil de vender o curso depois, porque o curso fica mais barato. Nosso curso na Exato, época, cara. o nosso curso na Não época, é mais barato objetivamente, mas é mais barato relativamente, pessoal. Deu para entender? Esse termo ancoragem, né? Quando a pessoa vê a oferta da Luísa em 5 mil e por algum motivo ela não pode ou não quer investir esse valor, depois quando ela oferece algo de 2 mil ou de 1.000, comparativamente fica barato, né? O nome desse conceito é price juxtaposition. Você coloca dois preços próximos, né? E a pessoa vê, tem a opção de 5 ou tem a opção de 1.000, né? Ó, vou contar uma coisa, Léo. Uma menina entrou lá no Instagram e mandou mensagem, ela tem produto, ela tem cliente, eu falei para ela do Maestria, né? Maestria Comunidade 997 por ano, grupomaestria.com.br. E aí eu falei para ela se inscrever e tal. Na hora de se inscrever, no checkout do Hotmart tá lá escrito
possui um cupom de desconto, coloque aqui. Isso é uma desgraça, porque tem gente que acha que alguém tem desconto e aí isso atrapalha a conversão. Ah, alguém tá pagando com desconto, então eu não quero não, sabe? E é muito engraçado porque ela entrou em contato e ela falou assim, tem um cupom de desconto para mim? Isso aí é porque quando a pessoa entra na mentoria e paga 18 mil, ela ganha um cupom de desconto para pagar só 10 no Maestria. Você prefere os 18 mil da mentoria e ganhar a Maestria ou pagar os 997 do Maestria? Ela, tá, entendi, eu vou no Maestria mesmo. Então, assim, fica esse mesmo efeito. Ela viu a oferta de 18, então a oferta de 1.000 fica imediatamente mais barata. E eu falei assim, brincando, mas é real, gente. Quando a pessoa entra na mentoria, ela ganha uma maestria, ela ganha como começar do zero. E a forma que eu dou de presente é que eu dou esse desconto. A pessoa paga 10 reais só para liberar o acesso, entendeu? E é por isso que tem lá esse negócio do cupom de desconto. Então, o que o Léo tá falando aqui? Dos dois segredos, né? Que se ele fizesse oferta e ninguém visse, tava tudo bem, ninguém morre, ele não precisava daquilo. A melhor forma de fazer uma coisa é não precisando, ele não precisava. E, mesmo que ninguém compre, quando aquilo ali aparece como uma oferta, ancora, e quando ele faz a oferta mais barata, que na época era, pense como eles, né? Quanto que era na época? 1.000? Eu não sei se era 1.000 ou era 1.497, mas foi um dos dois. Tá, ou 1.000 ou 1.497. Comparativamente com os 5.000, ficou barato. E isso provavelmente aumenta a conversão, aumenta a chance da pessoa vender. É isso, Léo? Exatamente. E a gente seguiu a risca, fez. E aí eu tava com tanto medo daquele negócio que eu falei, vou botar escassez. Aí eu falei, ó, vai ser escassez, é a primeira vez que a gente tá fazendo isso, então a gente vai botar só 5 vagas. E aí eu botei no e-mail. A gente falou assim, ó, a gente tá abrindo, segunda-feira começa, então fica atento. Aí segunda-feira a gente abriu, falou, galera, são só 5 vagas, porque é a primeira vez que a gente tá abrindo esse programa e tal. Então, e a ordem de seleção vai ser pela ordem de inscrição. Então, se você realmente quer ter o nosso acompanhamento, você precisa aplicar agora. Então, a gente criou urgência para a pessoa fazer ali naquele momento, mais escassez. E aí, umas 20 pessoas aplicaram. Uau. Aí eu lembro, a minha dúvida no grupo é, galera, eu fiz cagada. Eu falei que iam ser só 5 vagas e 20 pessoas Não, 20 aplicaram. pessoas aplicaram não, Léo. 20 pessoas com sim, né? Mais pessoas aplicaram. Umas 100 pessoas aplicaram, mas 20 pessoas Isso. falaram, cara, eu tenho 5 mil para investir e eu quero investir e quero pagar à vista. Aí eu ficava assim, puta merda, o que a gente vai fazer agora? Eu falei que era só 5. E aí, como é que foi? Acabou que a gente fechou. Eu acho que a gente fechou 10 naquela época. E aí a Interessante. gente conversou com a galera, falou assim: ó, então, vieram muitos pedidos, a gente quer atender aqui a galera, e a gente acabou fechando com 10. É, você contou a verdade, né? E, pessoal, olha só, uma coisa importante aqui, né? Eu levo muito a sério a palavra, eu levo muito a sério a integridade, né? E, poxa, o Léo falou que iam ser 5 e vendeu 10. Cara, quando isso aconteceu, ele comunicou às pessoas. Pessoal, eu falei, viu? Como é que você fez, Léo? Conta pra eles, porque, cara, tem pessoas que usam mentira pra vender o tempo inteiro. Falam uma coisa e fazem outra. Você falou uma coisa e fez outra, mas você não mentiu. Você mudou de ideia e comunicou. E eu acho que as pessoas têm que ter clareza quanto a isso. Porque se o Léo tivesse já prevendo que seriam 10 e falasse que iam ser 5 para contar uma mentira e mais pessoas acabarem aplicando, cara, isso tá errado e ele vai pro inferno, entendeu? Agora, não foi isso que aconteceu. Ele estava com medo e por isso disse 5 vagas. E depois vieram 20 boas e ele escolheu mudar de ideia. Percebe que a cronologia faz diferença aqui. Não é que ele antes já sabia que ia ser mais, botou isso para as pessoas quererem, e aí então ele disse que mudou de ideia. Ele não disse que mudou de ideia, ele mudou de ideia e disse. E isso está tudo bem, porque você pode escolher. E aí você refaz ali a sua palavra e deixa claro isso e está tudo bem. E, gente, quando você está jogando um jogo grande, é comum você ter que mudar as regras. E é por isso que eu falo muitas vezes para você escrever as regras na areia e não na pedra. Não no sentido de não ser impecável com a sua palavra. Eu acredito muito na impecabilidade da palavra, mas sim de seguir o seu propósito. Se o Léo não tivesse atendido as outras 5 pessoas, cara, o impacto seria menor. Ia ser pior para ele, ia ser pior para as 5 pessoas, ia ser pior para o mundo como um todo. Então, às vezes, você vai ter que voltar na sua palavra e pagar o preço por isso, né? Às vezes, de relacionamento com as pessoas, às vezes, o preço de voltar atrás, o que quer que seja, né? Então, o Léo teve que mudar. Como é que foi esse processo para você, Léo? Porque não é fácil, né? Não, eu falei, a gente conversou com todo mundo lá, surgiram ideias legais lá dentro do grupo. Tipo, cara, você prometeu um Podia grupo criar de um 5 segundo grupo, pessoas. né? Podia fazer É, 2 grupos de 5. Tem saídas para isso, né? exatamente. A ideia é, cara, a gente vai ter, como eram 20 aplicações, a gente estava falando de ter
4 grupos de 5 pessoas. Uhum. E aí, querendo ou não, cara, era quase um 6 em 7. Todo mundo pagando, 20 Uhum. pessoas vezes 5 mil é 100 mil, a gente tá falando ali, né? Uhum. E só que não tava leve ainda. Até Uhum. porque a Luísa também estava preocupada. Cara, eu nunca fiz uma mentoria, sei lá o que essas mulheres vão querer aprender comigo, Uhum. porque eu ainda sou pequenininha. Na cabeça Uhum. da Luísa cara, eu sou pequeno ainda, eu tenho Uhum. 15 mil pessoas no meu Instagram e tal. Então, o que que isso aí? Eu não sei nem o que ensinar, eu não tenho processo, não tem nada. Eu vou chegar, galera, é isso, começou a mentoria, o que vocês querem saber de mim? E aí vamos começar. Então, tinha muitas dúvidas ali. Sim. E aí, a ideia que a gente estava quase fazendo era essa, de montar 4 turmas separadas com 5 pessoas cada. E aí a gente atenderia a promessa que a gente tinha feito, que eram 5 vagas, né? Só que a gente, na ligação mesmo, como a gente não tinha fechado com todo mundo, eu me assustei foi na aplicação. Eu liguei e falei, galera, tem muita aplicação aqui, o que que eu vou fazer e tal. E aí a gente decidiu dar espaço para trás, na verdade, abrir com a nossa audiência, e a gente ligou para todo mundo. Falou assim: ó, tiveram muito mais pedidos do que a gente estava esperando, e a gente decidiu estender a quantidade de vagas. Então, tá tudo bem para você e tal. A preocupação da galera era: pô, mas vai ter 100 pessoas comigo? Eu falei assim: não, né, cara? Então, porque parece, né? Quando você vê, pô, tu vai ter 500 pessoas dividindo o curso comigo, Sim. parece eu ter aquela sensação de que eu estou dividindo meu tempo com todo mundo, então eu não vou ser atendido. Então, essa foi a preocupação maior que a gente teve ali no início, né? Mas todo mundo aceitou numa boa, foi tranquilo, a ligação com todo mundo. Cara, o povo falando com a Luísa, a gente se tornou famoso para nossa audiência, né? Então, as pessoas conversando com a Luísa era tipo, nossa, eu sou sua maior fã, eu acompanho todos os seus vídeos, eu assisto, participo de todas as suas aulas e tal. E aí tiveram pessoas também que eram juízas, pessoas que a gente não alcançaria normal no produto. Porque o produto a pessoa assiste na casa dela, divide com várias pessoas as perguntas e respostas e tal. E aí elas viram ali a oportunidade que elas tinham de estar mais próximas da Luísa. E aí eram pessoas que, cara, a Luísa tem uma amiga até hoje de lá, que ela mora no Canadá. Uma pessoa que veio do Canadá, aplicou e renovou, e continuar, não quero mais, quero consultoria individual agora, e continua, Uau. entendeu? Cara, que incrível, cara. E eu falo que vender uma vez é fácil, né? Você fala uma meia dúzia de palavras bonitas, segue um script qualquer que não é seu, e você faz uma venda, né? Mas é um beijo no carnaval. Agora, você vender de novo, de novo, de novo, cara, a única forma de fazer isso é gerando resultado, né? E tem gente que tá com a Luísa há um tempão, é isso? É. Não, e aquilo, você tinha falado aquilo e eu nunca tinha caído a ficha, né? Que normalmente o grupo de mastermind é onde estão seus melhores amigos. Querendo ou não, é onde você vai ter a galera que você mais quer viver. E essa é a realidade ali, tanto no Mastermind, que eu vejo ali, cara, você é amigão do Miguel, a gente se encontra quando a gente Sim. sai também. Eu morei no Rio de Janeiro um tempinho, a gente conversando lá embaixo do prédio lá. Então, cara, é isso. Querendo ou não, acaba que o grupo de mastermind ou o grupo de mentoria você acaba atraindo aquelas pessoas que você tem mais afinidade, né? Aquelas pessoas mais próximas de você. Sim. Mas é por alinhamento de valores, né? Por momento de vida. Cara, quando eu conto dos meus resultados para os amigos da faculdade, que eu amo, tá bom? Ou os amigos do colégio que eu amo, eles não entendem. Quando eu conto na mentoria ou no Mastermind, eles entendem. Então, sim, os meus melhores clientes são os meus melhores amigos, os meus melhores amigos são os meus melhores clientes. Então, sou muito grato por isso, cara. E é sobre isso a vida de mentor, né? É ter uma vida que você está cercado das pessoas que são feitas da mesma coisa que você, as pessoas que você escolheu, né? Então, existe algo de mágico e de poderoso nisso. Não, e aí a gente está falando de uma dica que você deu pra gente, que pagou a mentoria logo no primeiro ciclo ali, né? Sem custo. Porque eu não tive custo com anúncio, não tive custo com nada. Tudo que eu usei foi a base que eu já tinha. Os e-mails que eu já tinha, o Instagram da Luísa que a gente já tinha. Então a gente conseguiu pegar aquilo que a gente já tinha, sem gastar dinheiro nenhum, e conseguiu fazer ali 50 mil com aquilo, né? E foi uma sacada que veio do programa de mentoria. E aí, o mais legal do grupo mesmo, de ter essa comunidade, né, é ver o quanto que as pessoas também estão fazendo. Que ali era eu pesquisando sozinho, entrando no Google, tentando fazer as coisas acontecerem sozinho. Depois que eu entrei na mentoria, é uma sacada sua que, pô, pagou 3 vezes, 4 vezes o valor da mentoria. Alguém lá dentro que, galera, comecei a fazer recuperação de carrinho e aumentei em 30% aqui as minhas vendas, porque eu consegui recuperar. Tu, cara, nossa, não tô fazendo isso. Aí Conta você pra vai lá e, galera o que é recuperação de carrinho, cara.
Cara, recuperação de carrinho é você conseguir acompanhar as pessoas que emitem boleto, fazer um follow-up, das pessoas que não pagaram o boleto, das pessoas que chegaram no checkout, botaram cartão de crédito, deu algum erro, que é número inválido do cartão, saldo insuficiente. Cara, são pessoas que tentaram comprar e não conseguiram. São pessoas super quentes que estão ali com cartão de crédito na mão, e aí, porque deu algum erro na compra, ela desistiu de comprar. E aí, o que a gente passou a fazer? Mandar e-mail para essas pessoas, ligar para essas pessoas, mandar WhatsApp para essas pessoas, querendo ajudar. E aí tem vários graus de recuperação, né? Tem as pessoas que passam pela página de venda só. Então, as pessoas que passam pela página de vendas, a gente também mapeia elas. E aí entra em contato com elas. Ó, queria saber se ficou alguma dúvida, né? Eu vi lá que você entrou no nosso, viu o nosso programa, viu como é que funciona. Não sei se conseguiu identificar como é que funciona, se teve algum único motivo, alguma razão que ficou de fora para você não ter entrado, o que precisava acontecer agora para você fazer parte dessa turma. Então, cara, são perguntas chaves ali valiosas que a gente vai fazendo para essa galera que chegou perto de comprar e não comprou, que a gente consegue aumentar mais ainda o faturamento. São coisas que às vezes as pessoas deixam de lado. Ah, eu não tenho equipe, eu não tenho gente para fazer isso, mas você pode definir hierarquia. A pessoa que pagou com cartão de crédito e deu número inválido do cartão, cara, a pessoa digitou um cartão e um dos números, dos 12 números que tem lá no cartão, estava errado. E a pessoa não comprou por causa disso. E aí você deixa de fazer aquela venda porque não entrou em contato com a pessoa. Tudo que ela tinha que fazer, ela fez, né? Só que deu erro. Ou seja, o que o Léo tá falando? Para você entrar lá no Hotmart, na sua plataforma de pagamento, e olhar lá o relatório. Gente, isso está pronto para você. Tem lá cada venda que deu errado. E, cara, tem o telefone da pessoa, se você habilitou isso no checkout, né? E tem também o relatório de abandono de carrinho. Para cada uma pessoa que comprou seu programa, considere que teve uma galera que tentou, sabe? E se você entrar em contato com essas pessoas, você tem um resultado muito maior do que se simplesmente não entrar. Então, olha que dica simples, cara, que o Léo tá dividindo aqui com vocês. Cara, olhar para quem quase comprou. Olhar para quem tentou comprar e por algum motivo deu um erro. E, olha, você não tem como, às vezes, se você tiver um número muito grande de tentativas, entrar em contato com todo mundo. Talvez te falte braço, né? Mas você vai primeiro, então, nos cancelados, que é o cara que passou o cartão, só que deu um erro, pô. Então, esse cara tá muito pronto para comprar. Às vezes, ele só precisa colocar um outro cartão, ou às vezes ele precisa ligar no banco. Pega essa sacada, gente. Às vezes o cara tem limite no cartão, só que é uma compra que tá diferente do perfil que ela costuma fazer. Então, ela só tem que ligar pro banco e falar, ei, eu quero fazer essa compra aqui. Aí os caras liberam. É uma venda que você deixou de fazer e, cara, uma venda vale muito. Não é só o preço, não é só o dinheiro que você recebe, mas sim aquela relação que começa ali com aquela compra, né? E que pode gerar resultado para você e para a pessoa no longo prazo. E aí o teu pós-venda começa a ficar legal, né? Por quê? Porque o cliente do outro lado sabe que ele não está sozinho, sabe que tem alguém do outro lado preocupado com ele, né? Então, e querendo ou não, quanto mais você vende, mais pessoas indicam o seu programa. Sim. A gente tem aqui, cara, a Luísa, quando a gente pergunta aqui, né, nas alunas, como é que você conheceu a Luísa? As pessoas falam lá, minha amiga fez o programa na turma anterior, super amou e indicou. E aí eu vim aqui por conta dela. Então tem ainda o boca a boca. E aí você deixa de trazer pessoas para dentro da sua turma, você consequentemente deixa de fazer com que essas pessoas propaguem o seu curso, né? A sua indicação. Ainda tem essa parte também, né? Uau. Cara, muito bom, muito bom. Mais alguma coisa, Léo? Porque cada uma das coisas que você falou, se a pessoa implementar, acho que esse vai ser um dos podcasts com mais ROI que ela já assistiu na vida dela. Pessoal, você que tá do lado aí, cara, ouve esse troço aqui e implementa. Quando acabar aqui, vai lá e vai fazer alguma coisa, tá bom? Porque o podcast é muito legal, eu sei, o VDcast é legal. Só que o que importa é o que você faz entre um VDcast e outro, sabe? Assistir o VDcast não pode ser o ponto alto da sua semana, e sim implementar o que você viu aqui, combinado? Léo, mais alguma coisa para eles? Alguma coisa implementável? Alguma coisa que você fez, executou e teve resultado? Alguma coisa mais para dividir? Cara, tem tanta coisa. Mas uma coisa que me veio na cabeça aqui agora foi a melhoria contínua também, né? Porque a gente tá falando aqui de fazer recuperação de carrinho, só fazer recuperação de vendas. E aí, qual que é o legal do grupo? Você compartilha isso lá dentro do grupo, aí a galera começa a implementar. Não é só você fazendo aquilo ali sozinho. E aí, outras pessoas começam a fazer, e tem pessoas que vão fazer melhor do que você. E aí, essa pessoa vai compartilhar lá. Eu lembro que o Igor mandou lá uma vez. Ele falou, galera, eu estou implementando aqui e criei os scripts padrões de venda. Esse script aqui, de cada 10 pessoas que a gente entrava, 3 convertia. Aí a gente falou, putz, legal esse script aqui.
aí o grupo inteiro passa a adotar o mesmo script. Uau. Então, esse é o poder do grupo, né? É muito maravilhoso. Ô, Léo, você acredita que o Igor segue na mentoria? Ele tá no 8º ciclo, cara. E por que tô falando do Igor aqui? Porque mexe muito comigo. Inclusive, eu vou convidar ele pra gravar um VDcast. Quando ele entrou, ele tinha 18 anos e um sonho, cara. 18 anos e um sonho. E agora, alguns anos depois, ele segue muito jovem, 20 e pouquinhos anos. Só que agora ele tem uma empresa milionária, cara, que fatura 7 dígitos no ano e que agora tem escritório, sede física, colaboradores, cara. Olha que louco, cara. Um garoto, né? Ele entrou um menino e agora tá voando aí em resultados. Me dá orgulho de ver, cara. Igor é maravilhoso. Vou chamar ele, cara. Vou chamar ele hoje. A história dele Massa é boa. demais. Uau. Então tá bom. E, Léo, se essa aqui eu peguei do Caio Carneiro no podcast dele, fui gravar com ele, cara, e eu adorei isso, cara. Uma pergunta aqui. Antes de fazer essa pergunta, eu quero saber, então, onde que a galera consegue saber mais sobre você, onde que a galera pode seguir você e aprender com você, suas redes sociais, enfim, onde a galera pode te acompanhar. Cara, eu tô mais no Instagram hoje. Então, meu Instagram é leo.angelos. E aí lá eu sempre compartilho muito dos bastidores aqui, né? Do que eu tô fazendo, da automação nova que eu tô criando por aqui, do rastreamento novo, de como é que tá as conversões, de tudo. Eu mostro um pouquinho do que eu faço aqui no fundo, nos fundos mesmo, né? Nos bastidores. Então, Que quem legal. se interessar por essa parte dos bastidores, é só vir aqui comigo. E Massa. também tem minha participação lá na mentoria do Damásio. Se É, quiser a me galera não encontrar sabe, né? comigo. Ah, cara, então vamos contar pra eles, né? Porque é uma coisa que nem sempre eu anuncio, né? Eu conto para as pessoas brevemente, porque é um over-delivery absurdo. Mas conta, Léo, fala o que que acontece lá. Cara, quem entra, olha só que legal, quem entra na mentoria do Damásio tem ainda um encontro comigo mensal. E aí é o momento que as pessoas vêm para tirar todas essas dúvidas técnicas, né? Como eu já tive muita experiência de bastidores, já fui um faz-tudo que hoje não estou fazendo quase nada. Muito Eu, bom. eu tô ensinando as pessoas a fazer tudo. É tipo, pegar essa bagagem, né? Do que já funcionou pra gente, o que não funciona, de como que é, das coisas que a gente está fazendo aqui, WhatsApp, página de obrigado, o que mais tá dando certo nos nossos negócios aqui, né? Porque, pô, todo o conhecimento que eu adquiri nos últimos aí 4 anos, principalmente para quem está começando, né? Porque como eu já tive lá atrás, comecei sozinho, eu sei que a galera tá com dificuldade de, pô, qual que é a melhor ferramenta? Tem gente que quer ser extremamente econômica, tem gente que não, que já quer investir mais pesado. Então eu passei por isso em tudo, né? E aí lá eu consigo tratar essas pessoas, ver como que eu posso ajudá-las, né? E, Léo, eu quero aproveitar para deixar aqui seu agradecimento por isso, cara, porque a mentoria deu um salto, né? A mentoria tem 2 encontros por mês comigo, mas quando a gente acrescentou essa ligação extra com você, qualquer limitação técnica que estava parando a pessoa deixou de parar, porque ela pode entrar ao vivo ali com você ou até mandar a pergunta antes por formulário e você responde, né? E o mais legal é que, cara, nos últimos, pô, tem mais de anos já isso, né? Nos últimos encontros todos foram gravados e arquivados e documentados. Então, tem lá como integrar uma página, cara, qualquer coisa que, porque sabe uma coisa que me incomoda, machuca mesmo? Um mensageiro, porque quem eu ajudo são os mensageiros, né? O cara tem uma voz, ele tem uma mensagem, ele tem um impacto no mundo, e esse impacto é limitado pela falta de conhecimento que ele tem com uma ferramenta, cara. Isso me deixa puto. Então, quando a gente escolheu fazer essa parceria, o meu objetivo com isso é eliminar qualquer desafio técnico, qualquer desafio de ordem de ferramenta, integração, tecnicalidades que podem interromper a voz de alguém. E a gente mexe que todo mundo queria ter um Léo para você, né? Mas só a Luísa que tem. E aí a gente conseguiu uma forma de a galera da mentoria ter também. Então, cara, muito obrigado, porque foi um salto aqui dentro da mentoria e agora não tem nada técnico que limite as pessoas, que pare as pessoas. Desde as coisas mais básicas e mais simples, até as coisas mais avançadas de integração de ferramentas que pessoas nunca poderiam imaginar. Até hoje não teve um desafio que lançaram pro Léo e ele não conseguiu resolver. Então, cara, obrigado por isso, tá bom? E sim, quem entra na mentoria tem acesso a isso. Pessoal, é victordamasio.com.br/mentoria. Se você quiser dar esse passo de nada técnico te parar por causa da ajuda do Léo e nada estratégico te parar por causa da minha ajuda, vai ser um prazer guiar você nesse processo, tá bom? É só preencher sua aplicação em victordamasio.com.br/mentoria. E Léo, cara, mais uma vez obrigado pela sua contribuição dentro da mentoria e no mundo como um todo. O que você faz é muito maravilhoso. E agora eu vou trazer a pergunta do Caio Carneiro.
Carneiro, né? Que é uma pergunta que me marcou muito quando eu gravei o podcast com ele. Um dos desafios do digital é a abertura, né? Você manda um e-mail, sei lá, 10% das pessoas abrem. Você faz um stories, uma pequena porcentagem de seguidores vem. Você posta um vídeo no YouTube, nem todos os assinantes vão ver. Ou quando você manda, sei lá, uma mensagem, até no WhatsApp tem gente que não vê, né? E se você pudesse amanhã, ou agora, nesse momento, porque é o que está acontecendo, mandar uma mensagem com 100% de abertura, para o mundo inteiro ter acesso, qual seria essa uma mensagem? O que você diria para o mundo se você pudesse mandar uma mensagem que todo mundo recebesse? Qual é a frase? Qual é a mensagem? Qual é a ideia? Qual é o conceito? Qual é o fundamento? O que você diria para o mundo agora, Léo? Cara, essa pergunta é bem profunda, né? Cara, mas a mensagem que eu diria seria aproveitar a vida, viu? Cara, essa pegada de sair do automático, para mim, foi muito incrível. Essa mentalidade da gente trabalhar, eu lembro que o Murilo Gun falava, né, da síndrome do Fantástico, que era o quê? Quando chegava domingo, você escutava aquela vinheta do Fantástico, aí tu ficava, nossa senhora, amanhã é segunda-feira, puta merda, amanhã é segunda. E aí era aquele ciclo, né? Segunda-feira, dia ruim, e aí vai melhorando a cada dia que passa. Quando chega quinta, tu já tá pensando, cara, amanhã é sexta, amanhã é sexta. E aí hoje é sexta, putz, amanhã é sábado, saindo do expediente 18 horas, eu quero curtir a vida, vamos fazer alguma coisa e tal. E aí a vida passa a ser esse ciclo de 5 dias na semana que você tá triste e 2 dias na semana que você tá feliz, que é o sábado e domingo. E aí você acaba curtindo a vida parcial. E se a gente pudesse curtir a vida todos os dias, né? Se a gente pudesse aproveitar a vida todos os dias. E aí isso é algo que o digital conseguiu me proporcionar. Eu consegui ter a minha empresa, trabalhar com o que eu gosto, trabalhar no horário que eu gosto, aproveitar no horário que eu quero. Hoje eu faço academia de manhã, eu acordo 9 horas da manhã, vou para academia, começo a trabalhar só de tarde. Então, 2 horas da tarde eu começo a pegar o trabalho. E aí dou pausa no finalzinho da tarde para dar banho na minha filha, para ficar com ela, curtir com ela. E aí, quando vai dormir de noite, aí eu volto pro trabalho, vou assistir uma série, vou fazer alguma coisa, vou viajar. E eu tô sempre tentando estar presente pro meu dia atual. Eu acho que, cara, a gente só vive uma vez, né? E a moeda mais valiosa que a gente tem é o tempo hoje. E se a gente conseguir aproveitar bem o tempo, quando a gente estiver envelhecendo, quando a gente estiver lá mais para frente, a gente vai ter muitas histórias boas para contar, a gente vai ter muita gratidão por tudo que é aquilo que a gente passou. Então, não sei, cara, foi isso que veio na minha cabeça aqui. Se eu pudesse distribuir para todo mundo a mensagem, eu diria para realmente conseguir aproveitar o dia e parar de ficar vivendo no automático. Eu acho que estar presente, aproveitar o momento é tudo de bom. Por isso que se chama presente, né? O futuro a gente deixa para amanhã. Léo, incrível, cara. Incrível. Obrigado pela sua mensagem, obrigado pelo compartilhar, obrigado pela generosidade de doar o seu tempo aqui para o VDcast. É isso. E vamos aproveitar o presente. A gente só tem o hoje, não é isso? Exato. Nossa, uau, é isso. Não sei nem como é que termina esse episódio, cara, depois dessa pancada, cara, esse choque de realidade e esse convite pra presença. Leozinho, muito obrigado mais uma vez, cara. Manda um beijo pra Luísa, manda um beijo pra Lara e tamo junto aí na vida. Valeu, gratidão, Vitão. Tamo junto. Massa. Se você tá ouvindo até aqui, é hora de seguir no Spotify ou de assinar lá no Apple se você quer saber dos próximos episódios e não perder nada. Então vai lá e volta aqui. E mais, lá no iTunes você tem a chance de marcar as estrelinhas. Me dá lá 5 estrelas se você acha que isso aqui é um conteúdo 5 estrelas. E mais do que isso, lá dá pra você fazer o seu comentário, dá pra você deixar uma mensagem pra mim. E eu leio 100% das avaliações lá. Então, vai lá, escreve a sua avaliação, porque eu quero saber o que você tá achando. Eu adoro esse lance de podcast. Só que é uma via de mão única, né? A forma de eu saber o que você acha é deixando a avaliação lá ou escrevendo pra mim no Instagram, @VictorDamasio Oficial.